O médico, ele tá de fato sobrecarregado ou é mimimi da nova geração? Daqui a 10 anos, você quer estar neste lugar? Se é para viver na insegurança, eu prefiro construir um negócio meu e viver a instabilidade dentro daquilo que eu consigo controlar, porque aqui eu não consigo controlar. E ali me faltou um mentor. Hoje eu vejo o quanto faltou eu ter ali uma direção de alguém mais experiente do que eu ali. Nesse momento, tive essa conversa com meu marido e ele falou assim: Renata, o muro tá aqui na frente, você tá acelerando. Se você continuar assim, você vai bater. Então o médico, ele assume riscos sem conhecimento, né, ou muita imaturidade empresarial, e numa dessa, quebra. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Empreendedoc Podcast, esse canal que eu comunico médicos de verdade, médicos raiz, com o universo do empreendedorismo, porque eu fiz isso para minha vida e eu acredito que essa é disparado a melhor solução para o médico prosperar fazendo medicina de verdade. E esse episódio é aqueles episódios que eu trago convidados que são mentorados, médicos mentorados de alta performance, que normalmente têm projetos extraordinários, que têm resultados expressivos e que mudaram e mudam a vida dos seus pacientes e muitas vezes de médicos também. Hoje eu quero dar boas-vindas aqui ao Empreendedor Podcast, a Renatinha, a Renata Scatena. Obrigado por você ter vindo, primeira coisa. Muito obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui, mas principalmente por tudo que você tem feito, pela minha transformação como médica, como pessoa, e espero poder te ajudar. Obrigado, Rê. Renata é uma pessoa muito querida, gente. É muito bom ficar... A Renata é aquelas pessoas que a energia, só de ficar perto já é boa, né? Você já sai melhor. Se tá meio triste, liga pra Renata, que você já fica bem. A Rê é pediatra, ela é especializada em terapia intensiva pediátrica na Faculdade de Medicina da USP, mentora de médicas, a gente vai falar sobre isso hoje, com certeza. E ela é sócia proprietária, adorei o nome, tá? Sócia proprietária da Casa Crescer, Centro Médico, que é a sua clínica, né? E eu lembro, quando a gente conversou logo no começo, eu quero saber essa história de novo da sua clínica, que é uma história bem interessante. Ela é mãe da Luísa, do Lucas e da Beatriz, também mãe de 3. Também mãe de 3. E eu já quero explorar isso aí, porque eu sei que ela é mega especial. Ela não botou na bio, mas eu vou falar. Ela é mega especialista em estilo de vida, em qualidade de vida, em como dar conta, né, de ser médico, ser empresário, ser mãe, ser mulher. São vários desafios que o médico enfrenta. E você ainda com mãe de 3, né? Qual que pra você, assim, de verdade, Rê, eu vou te colocar numa... Posso colocar algumas frias? Pode. O médico, ele tá de fato sobrecarregado ou é mimimi da nova geração? Nossa, que boa pergunta, hein? Porque tem muita gente que tem esse discurso, né? Ah, tá sobrecarregado, tem aqueles que falam, não é a mesma coisa que era antes, mas é a nova geração que não dá conta do recado. Na sua visão, Rê, o médico, a médica, que tem que ter todos esses papéis que a gente acabou de dizer e você exerce vários papéis. Sim. Tá sobrecarregado, de fato? Eu vou responder com base na minha história. Vai lá. O que acontece, na verdade, quando existe uma sobrecarga é porque existe uma desorganização. Desorganização, desalinhamento e falta de prioridade. Eu sei porque eu vivi exatamente isso na pele. E quando eu entendi que com organização, com prioridade, com definir exatamente o que você quer, onde você quer chegar, e obviamente com muita organização, rotina, a gente consegue sim estruturar e fugir desse lugar de sobrecarga, que esse lugar não nos leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, nos adoece. Então eu acredito Quando foi, Rê? Quando foi que você entendeu? Você falou assim, não, eu tô... Quando foi que você percebeu-se sobre... Então a sua história vem pautada, que você ajuda os outros, vem pautado na sua história. Na minha história, que é a melhor 100%. forma de você ajudar alguém é você ter vivido e construído algo relevante para você, né? Eu acredito muito nisso. Mas quando que você percebeu... Vamos voltar no tempo aí. Sim. Quando que você se percebeu sobrecarregada e quando você... Porque eu imagino que não foi de cara. Não. E quando você diagnosticou, criou esse diagnóstico e essa metodologia que a sobrecarga... Eu amei isso aqui, tá? Que a sobrecarga ela está diretamente relacionada à desorganização. Quando foi que você teve essa visão e por que isso aconteceu? Na verdade, aconteceu em 2019, que eu falo que foi a virada de chave da minha vida, onde eu me reestruturei como médica, como mãe, mas acima de tudo como pessoa, como mulher.
Eu sou uma pessoa que, quando decide uma coisa, vai e faz. Eu sei. Eu sei. E o que que aconteceu? A minha história, eu vim da terapia intensiva pediátrica, esquema plantão. Eu trabalhava na UTI do Instituto da Criança, então, um alto grau de sobrecarga. Depois de acabar da estresse. residência, você ficou lá. Eu fui assistente da UTI por um tempo. Tá. E, em paralelo, eu fiquei na UTI do GRAAC, Sei. Hospital Oncológico. Então, eram Nossa. 2 UTIs. E eu não era aquela plantonista que ia dormir, eu ficava ativamente ali com os pacientes. Já era mãe nessa época, não? Já era mãe. Dos 3? Já era mãe de uma, da Tá. Luísa. E aí o esquema plantão, basicamente eu trabalhava à noite, depois que a minha filha nasceu, e trabalhava todos os finais de semana. Então eu ficava 5 finais de semana e eu tinha livre. E aí o que aconteceu? 2 pontos que me fizeram virar o jogo. O primeiro foi que, na época que eu estava na UTI, eu vi uma equipe inteira da pediatria sair. E entrou uma outra equipe. Eu falei assim, nossa, que instabilidade é isso? Não, mas saí porque não aguentaram dar conta. Não, porque entrou outra equipe. Ah, foi uma troca. Foi uma troca, Tá bom. tá? Então eu falei assim, nossa, isso é muito instável, porque imagina, o médico plantonista, ele fica no período da noite, depois ele vai para o diarista. É a única forma do plantonista ficar evolução, né? ter um pouquinho de evolução. Mas eu falei, olha que vulnerabilidade. Então eu falei, não, isso daqui não está seguro. Certo. Eu falei, e foi uma das coisas que eu pensei, se é para viver na insegurança, eu prefiro construir um negócio meu e viver a instabilidade dentro daquilo que eu consigo controlar, porque aqui eu não consigo controlar. Então, isso foi um ponto, mas o ponto que mais mexeu comigo foi quando a Luísa tinha um portfólio de escolinha. E eu estava vendo esse portfólio e veio escrito assim, Lulu fica com o papai para brincar no final de semana enquanto a mamãe vai trabalhar. E quando eu li aquilo, doeu. Eu falei assim, não é esse tipo de memória que eu quero criar para minha filha. Porque final de semana é a hora que a gente brinca, que a gente está mais descontraído. E eu me fiz uma pergunta, que é a pergunta que eu me faço até hoje, que eu levei de âncora mesmo. Daqui a 10 anos, você quer estar neste lugar? Foi muito rápido, eu falei, não. Então, se eu não quero estar neste lugar, eu preciso começar a fazer algo diferente. E aí eu comecei a pensar, vou fazer o quê? Conversei com meu marido, ele falou assim, começa consultório. Eu falei assim, eu acho que eu não tenho perfil de consultório. Ele falou, mas começa. E aí outra pergunta que eu sempre me faço outra pergunta não, na verdade, eu sempre me balizo as minhas decisões no que eu fiz, eu prefiro me arrepender de algo que eu fiz do que algo que eu deixei de fazer. É um pior sentimento, né? E aí eu comecei o consultório. Comecei o consultório, aluguei uma sala numa clínica odontológica perto de casa, montei a minha sala sozinha, banquei a sala com 0 pacientes. Foi passo de fé, né? Foi no passo de fé, eu não tinha de onde drenar paciente, foi na época que eu comecei a estudar sobre Google Ads, fui estudar marketing, divulgação, foi aí que eu comecei a estudar formas de captar e montei o consultório nisso. Outros filhos vindo, né? A vida acontecendo. Nesse processo. Aliás, todo. você, como a Thaís, pelo jeito, tem uma facilidade, né? De ter filhos, assim. Não foi difícil, né? Tá bom, entendemos. E aí o filho vindo, o negócio crescendo. Eu só sei que 2 anos depois que eu comecei meu consultório, que foi em 2013, apareceu uma oportunidade de um prédio comercial ali perto de casa mesmo, e a gente acabou comprando o prédio na planta. Tá, você estava num consultório alugado e você alugou um conjunto para você, e comprou um conjunto para vocês. Mais um passo de fé. Sempre. Né? E aí eu fui, montei o consultório, mas como eu engravidei nesse meio do período, eu já tinha feito a inscrição para eu fazer gestão na GV. Ah, você fez também? Eu coloquei o Carlos para fazer, porque eu engravidei. Então, ele que fez. Ah, você empurrou Só para que ele. quem estudava Uhum. era eu. Tanto é que o TCC foi eu que fiz. E a gente montou essa clínica. E aí, não contente com o meu consultório, eu ouvindo muito as demandas das mães, de que, Renata, por que você não faz tudo, né? Não tem tudo aqui, todos os especialistas. Nossa, que boa ideia essa.
E aí, o que que eu fiz? Quando eu montei a minha clínica, ao invés de montar só para mim e para o meu marido, eu criei uma clínica multidisciplinar com todas as especialidades Nossa, você teve pediátricas. essa visão de ecossistema. Foi antes de ter um volume. Ou já tinha um volume naquela época de Não pacientes? tinha volume. Você sempre à frente, né? A visão sua sempre à A frente. visão, Você é. viu você viu a mente empreendedora, né? A visão da instabilidade do CLT, a visão de não querer aquilo pro resto da vida e dar o passo de coragem. E logo no começo já é uma visão que construiu um ecossistema, sempre, nitidamente, né, Rê, assim, na sua história, sempre buscando é, a qualidade de vida mesmo, assim, né? Sim, qualidade de vida. E aí eu só sei que, imagina, eu não tinha clínica. A clínica estava reformando, porque tinha acabado de entregar as chaves. Eu fui a primeira a entrar no Aham. prédio comercial, só tinha eu. Então eu criei, não tinha um espaço para eu mostrar para as pessoas, mas eu consegui todas as especialidades, tinham 17 profissionais, em 50 metros Caraca, cara, você quadrados. nasceu assim desse Eu tamanho. nasci assim. E aí eu montei uma salinha de vacinas, porque a ideia era tudo num único lugar, facilitar a vida dos pais. E o trabalho em equipe, que eu sempre gostei. Eu acho que eu trago muito isso da UTI, né? De equipe, de Sim. estar todo mundo junto, de trocar. E eu montei uma sala de vacinas, bateu o boom do H1N1 em 2016. Então aquilo ficou pequeno. Em 2018, 2 anos depois, eu estava em uma casa de 450 metros quadrados, e aí eu ampliei, não era mais só a clínica pediátrica, antes chamava Pediatria e Imunização Clabinha, clínica PIC. Aham. Então eu ampliei para a casa crescer, porque aí eu entendi que eu não queria cuidar só das crianças, eu queria cuidar das famílias também. Não, quero explorar isso aí, que isso aí é uma coisa muito boa da sua história que eu sei, eu queria entender melhor. E você pode continuar contando a sua história, mas eu quero entender. Porque a Rê, ela tem essa visão muito rara na pediatria, assim. Ela entende a importância, que todo pediatra entende, do contexto familiar, né? É muito nítido, né? Eu tô aqui, tem até um pediatra que é mentorado e está ouvindo também aqui. É muito nítido que o contexto familiar, né, influencia demais no cuidado da criança, na saúde da Sim. criança, na saúde mental, física da criança. Mas isso não quer dizer que o pediatra decida cuidar do todo. Foi nessa época, quando eu estava nascendo a casa crescer, que você entendeu, não, eu quero cuidar da família toda. Isso. Explica como é que foi isso aí. Eu entendi, e eu acredito que a maternidade me trouxe muito isso, e eu só fui reforçando isso ao longo do tempo. Hoje eu tenho muito nítido. Tanto é que hoje o meu trabalho é para mães. Eu falo que eu estava até conversando com as meninas, eu sou pediatra de mães e de mulheres que querem tornar-se mães. Por quê? Porque eu fui sentindo o quanto, quando eu não estava bem, imediatamente eu via instabilidade nos meus filhos. Então eu entendi que o cuidado, quando é exclusivo ali só para criança ou de uma forma muito rasa e superficial, numa consulta médica para os pais, não atinge o melhor que eu posso oferecer por essa criança. Ô, Rê, tem mãe que marca consulta só mãe com você, sem a Sim. criança. Hoje o que eu mais É o que gosto você de mais fazer. faz. É trabalhar hábitos e massa estilo essa de história, né? vida com mães, gestantes, mulheres que querem engravidar. Porque eu acredito e eu vejo isso muito na prática. Quando a mãe está bem, eu uso a frase, a saúde da mãe molda a saúde dos filhos. Então, quando a mãe está bem, a criança naturalmente fica bem também. Então, hoje o seu consultório você atende criança, mas o seu consultório tem mais pautado em atendimento de De mulheres. mães. De mulheres. Mães que querem ou mulheres que querem engravidar, ou já é mãe. Isso. E aí eu trago Ou toda gestante. a medicina do estilo de vida para preparar esse corpo físico, mental, emocional e espiritual para engravidar no que ele pode de melhor. E depois para trazer saúde para dentro de casa. Exatamente. Que lindo. E foi dentro do propósito que você sofria para você. Tudo que eu Você fui trouxe. vivenciando, tudo que eu fui absorvendo, eu tenho uma característica de ler muito o ambiente e as necessidades. E a partir disso criar uma solução. Então foi muito do que Empresária, eu né? vivi e muito do que eu ouvia de queixas mesmo das mães, dos pacientes, dos pais. Então eu atendo pais também, não E é a é isso que eu perguntar, era a maioria. minha próxima pergunta. Vai pai também? Vai, Vai pai sozinho? vai. Caraca, que loucura. Uma Vai. pediatra. Imagina a consultório pediatra. Doutora, seu Antônio da Silva.
O seu paciente, seu próximo paciente já chega um senhor de 47 anos, Você sabe que um pai... barbão. Mas no consultório não tem o Mickey, não tem os brinquedos de criança no consultório. Não, eu faço um consultório mais neutro. É. Mas teve um pai que falou assim, ele falou, Renata, sabe o que eu tô me sentindo? No episódio do Friends, diz que tem um episódio que ele fala, Tem? você vai no pediatra? Eu vou, por que você vai no pediatra? Porque eu me sinto bem. Cara, mas isso vou falar uma coisa, eu acho isso muito lindo na medicina, sabe? É lógico que o médico, ele tem que... Ele tem o seu nicho, ele tem onde a sua zona de talento máximo, ele tem que saber encaminhar para os colegas, mas eu acho eu acho a essência da medicina esse olhar integral, assim, sabe? E faz todo sentido, na minha cabeça faz todo sentido. É muito bonito. Um pai conversar com um pediatra e entender como cuidar melhor dos seus filhos e como cuidar melhor de si para ser um melhor pai. Que massa! E aí eu começo a entender algumas queixas que não vinham na consulta da criança. Mas quando eu começo a atender, eu fui modelando isso, né? Ao longo da minha jornada, eu fui modelando formas de atender. Então, Você criou um método? Criei um método. Hoje eu tenho um método. Tudo método. é método. Eu sou Mulher do protocolo, dos processos, do método. Eu vou falar como é que fazer reunião com a Renata. Você fica com um papel na mão, ela vai anotando, ela acaba, cada reunião ela acaba com uma cartolina com um business plan, assim. Você tem um método de atendimento que contempla os pais e... Isso. E você desenvolveu isso balizado no meu dia a dia. Seu dia a dia. Na minha vivência, na necessidade e na minha intenção sempre de oferecer o que há de melhor. Então, eu nunca me contento. Provavelmente, o que eu tenho hoje, que é o de melhor que eu ofereço hoje, não será daqui 2, 3 meses. Eu já vou ter feito alguma coisa de diferente. Você vai reajustando a metodologia balizada. Vou refinando. Lapidando. Você é uma inquieta, né? Sou inquieta. Sempre foi, desde pequena? Sempre. Sempre foi assim? Sempre. É nítido o quanto você é inquieta. Eu sou muito inquieta. Eu não assistia televisão. Aliás, eu não assisto até hoje. Mas geralmente criança, né, gosta de ficar... Eu não assistia. Eu estava sempre fazendo, construindo. Vendia pipoca na frente da feira. Eu morei 3 meses com a minha tia. E tinha uma feira na frente. Certo. E aí a gente ficava na grade, né? Eu falei assim, gente, esse monte de gente... Eu peguei minha pipoqueira e eu vendia pipoca pro pessoal que estava passando da feira. Sério? Você vê que o empreendedor, as histórias são muito parecidas, né? Sempre tem uma inquietação, sempre tem aquela pessoa com característica de ver oportunidade em tudo. Então, eu tô aqui com a minha tia, tem uma feira que não vende pipoca, por que eu não posso ser a pessoa que vende pipoca, né? E sabe, Rê, posso falar uma percepção minha, já te conheço há um tempo, assim, e é engraçado essa posição minha de mentor que você, sei lá, você cria uma proximidade. Eu falo, é diferente de acesso e proximidade. Então, eu dou acesso para vocês, obviamente, mas a gente cria uma proximidade. Eu tenho uma percepção sua que eu acho muito valiosa e eu vejo muita inteligência emocional em você. Eu vejo muita inteligência emocional. Você, apesar de inquieta, você sabe o momento. Apesar de inquieta, você... tem humildade para entender a hora certa, sabe? Isso é muito positivo, não é uma associação difícil, né? De um inquieto com a inteligência emocional. E você tem muito isso, eu vejo muito isso. Mas continua, Rê, a clínica. E aí começou a nascer a clínica, que eu quero saber essa história toda aí. A clínica Crescer nasceu, você começou a mudar a metodologia. Olha só como nasceu a clínica, a Casa Crescer. Então explodiu, a vacina cresceu muito, eu tinha um atendimento muito diferenciado na clínica, então eu fazia óculos de realidade virtual, na época que nem existia, né? Então eu trouxe. Eu mandei fazer um vídeo, essa história foi muito legal. Eu mandei fazer um vídeo personalizado, então enquanto a criança estava fazendo a vacina, todo mundo tem medo de vacina, né? Sim. Então eles colocavam óculos 3D, eu mandei fazer um vídeo personalizado, super pique, na época foi um super investimento. E eu criei uma história, enquanto a pessoa fazia a vacina, eu ia falando, por exemplo, eu vou te dar o poder do gelo. Aí a enfermeira sincronizava com o álcool para fazer a asepsia. Eu vou te dar o poder do fogo. Aí você mandou fazer o negócio para aparecer no óculos?
O Super Pique, o meu bonequinho, era o Ah, bonequinho. chama Super Pique? Chamava o Super Pique. Eu sou o Super Pique! Aí ela ia fazendo. Caraca, Agora que os incrível, heróis, e cara. a criança ficava, né, naquele universo de realidade virtual. Isso foi em 2016. Nem sabia que tinha isso em Nem 2016. sabia que tinha. Então eu trouxe isso. Teve uma criança que não sabia que estava indo tomar vacina e o pai falou: não fala. Coloca o óculos e a gente vai passar por isso. Eu falei assim, meu Deus, como que vai fazer isso? A criança saiu sem saber que tinha feito a Não, o vacina. perigo disso é a criança tomar a vacina 3 vezes que não precisava tomar só uma, né? Ah, vou lá tomar de novo. Mamãe, onde você quer? Você quer ir no parque? Quer ir no Play Center? Não, eu quero ir na doutora Super No Pique. Super Pra Pique. tomar picadinha de novo. Caraca, que máximo. Era muito legal. Então, eu fui criando tudo isso, cresceu muito, então, a minha clínica. Que as mães iam, aí eu fazia aplicação simultânea de vacinas. Você vê como a criatividade. Você vê quantas clínicas de vacina, quantos pediatras montam o consultório. É visão, cara. Visão e olhando pra dor do mercado. Olhando para a dor do mercado. Todo pai tem trauma de levar o É. filho pra tomar vacina. Outro trauma era de ter 2 vacinas no mesmo dia. Então, nós fazíamos aplicação simultânea. Então, eu fazia numa perna, a enfermeira de outra era uma picada única. Então, sempre era isso, Parabéns, né? hein, que massa. Um servir mesmo. Sim, Por sim. isso que eu me identifico muito com a sua frase, o servir até constranger, porque era Sua cara sempre o mesmo. servir. E aí cresceu muito rápido. Então não estava dando mais conta os 50 metros quadrados. Isso tudo era em 50 metros quadrados. Você chegou a ficar quanto tempo na clínica de 50 metros quadrados? Eu entrei dia 6 de fevereiro de 2016. 6 de fevereiro de 2018 eu já estava na outra. 2 anos. Você vendeu o espaço? Não, Tá lá não, ainda. tá lá. Quem quiser alugar, temos um espaço. E aí, o que aconteceu? Mas depois eu voltei. Vou Ah, é, contar o vamos lá. porquê. E aí, nesse 2016, Eu veio sei, mais sei. um filho. Veio mais um filho. A facilidade, né? Tipo a Thaís. Então, a facilidade clínica de engravidar. crescendo. A Bia nasceu no final do ano de 2016. Aí, eu comecei a fazer o projeto da clínica. Em 2017, eu inventei que eu queria ir para uma casa. E aí, eu achei essa casa de 400... Maridão, essa hora, meu Deus do céu, acabamos de fazer uma clínica, reformar. Tava linda, Acabamos maravilhosa. de criar o Super Pique, comprar esse óculos que nem existia, tive que trazer do Japão. Agora ela quer uma Foi. casa, é uma inquieta. Inquieta. Exatamente. Aí, Mas é encontrei... gostoso, né? Desculpa, como é gostoso, né? Gente, é As maravilhoso. pessoas falam, não é só sobre ambição, não é só sobre dinheiro, é o prazer pessoal de você estar sempre em evolução. Sempre evolução. É isso. Aí encontrei a casa, uma casa gigante, no Klabin, ali perto da minha casa, porque eu não gosto de dirigir, então tem que ser tudo Você perto. tem medo de dirigir? Não gosto. Ah, vamos Não explorar sou. esse assunto depois. Vai. E aí, achei a casa, só que era uma casa super antiga, 30 anos de casa. Morava uma senhorinha, dona Ana. A senhorinha saiu, porque os filhos queriam tirá-la de lá. E Saiu eu não, você tirou a dona Ana. tirei a dona Ana. Você expulsou a dona Ana da casa dela de 30 anos. Expulsei. Coitada, eu participei do processo da Tadinha saída da dona Ana. Dona Ana, você que está nos ouvindo, deu tudo certo, Dona. Você ajudou várias crianças a conhecer o Super Pique. E aí, o que aconteceu? Reforma numa casa de 450 metros quadrados. E aquela reforma de infraestrutura, hidráulica, tudo. E eu falei que eu queria em 3 meses finalizar a reforma. Aí o empreiteiro falou, não vai dar, Renata. Não vai dar, até porque era a época de Natal, final de ano, né, recesso. Eu falei, não vai dar. Vai dar tudo certo. Eu ia 2 vezes na obra, de manhã e à tarde. Então, deu certo, consegui abrir, e aí nós começamos. E aí a clínica expandiu muito. E aí que vem a virada de chave. É, essa história que a gente vai chegar na sobrecarga agora. Exatamente. Essa clínica inaugurou que ano? 2018. 18. 2 anos depois. 2018. E já inaugurou com ecossistema, com Já médicos. inaugurou com o ecossistema. Você levou os colegas que estavam Todo mundo foi comigo, a clínica de vacina, só que aí ficou uma coisa muito maior. Era tipo coworking ou era porcentagem de trabalho? Eu fazia por valor fixo. Valor fixo. Foi olhando para trás retrospectivamente agora, foi um modelo ruim. Eu não Sim. soube fazer um bom modelo de negócio. E ali me faltou um mentor. Então, hoje eu vejo o quanto, eu converso muito sobre isso com meu marido, o quanto faltou
eu ter ali uma direção de alguém mais experiente do que eu ali, nesse momento. E você vê uma coisa que a gente defende isso, não é porque eu venho de mentoria, mas porque tem muitas, né? E muitas boas, inclusive. Mas o médico, ele assume riscos sem conhecimento, né? Ou muita imaturidade empresarial, e numa dessa quebra. Quebra. E quebra o CPF. Você vê, comprar uma casa, alugar uma casa, reformar 450 metros quadrados, sem ter noção de modelo de negócio, uma parceria com o ecossistema pagando fixo, ou seja, travado o seu crescimento, né? Exatamente. Travou completamente seu crescimento ali. E é sorte que tudo acabou. Eu sei que o final da história é bom, tá, gente? A gente vai contar uma história feliz. Você que tá aqui, a gente tá preocupado com o que aconteceu com a Renata, essa história vai acabar bem. Mas é legal que isso é um alerta pro Não, e médico. foi O médico fala assim, não, eu quero comprar um aparelho, eu quero comprar um laser, eu quero comprar uma sala do lado. Só porque acha que tá com espaço pequeno. É o único critério. Exatamente. E não tem noção de modelo de negócio nenhum. Aliás, só fazer uma pausa que meu time de mídia fica me cobrando. Você que seguiu até aqui, começa a seguir o canal, tá? 70%, né? 70% dos consumidores ouvem um podcast como esse e não segue o canal. Quando você segue, você é alarmado para quando chegam os novos episódios. Eles estão fazendo assim para mim aqui, ó. Significa que clica no sininho. Eu tô ficando muito blogueiro, cara. Vai lá! Rei, continua a sua história. Aí chegamos, a clínica inaugurou, modelo de negócio. Ótimo, só que aí começou o problema. Por quê? Porque eu não tinha estruturas, a mentalidade empresarial de criar um sistema de liderança, de gerar uma equipe, de gerenciar. Eu tinha sempre muita força de vontade e estudava. O que eu não sabia, eu ia atrás. Mas não é só isso. Então, eu entendi que eu precisava de mais ferramentas de gestão, isso sim é importante, mas teve que é a principal que eu considero hoje, que me faltou autogestão. Vamos chegar lá. Então, eu me perdi nesse caminho, eu tenho uma característica de querer microgerenciar, então eu microgerenciei muito, eu queria fazer tudo. O que é microgerenciar? Você centralizar? Centralizar. Centralizadora. Fazia tudo, dificuldade de delegar, então isso foi me... E um passo grande, não sei o quê, um monte de gente, um monte de médico, responsabilidade, exatamente. Eu sempre fui muito responsável, então eu me vi nesse lugar sozinha, não tinha nenhum sócio. E o Carlos... o Carlos nessa hora não trabalhava, não atendia na clínica. Ele atendia, mas ele a parte... O foco dele nunca foi consultório, né? Agora Nunca né? foi, exatamente. Com muita dificuldade. Conseguimos, para você que está assistindo agora, foi um trabalho, a gente trouxe ele para Empreender Doc, e ele está indo bem, inclusive. Gente, super bem! Vai lá. Então, ele nunca gostou de se envolver, essa parte de gestão, nunca... Foi tudo para você. Foi tudo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter precordialgia. Você começou a ter sintomas físicos. Sintomas físicos. Aí eu fui fazer um teste ergométrico e no final você está com infra de AST. Então eu... Nossa, eu não sabia essa história nessa profundeza. Eu tenho lá o meu teste ergométrico com o resultado infra de AST. Exatamente. Aí fui fazer toda a parte de investigação, tudo, mas estresse não sai nos exames, né? Você na época, tinha maturidade para identificar que era estresse? Não, você achou que estava tendo alguma coisa física mesmo? Não, eu achei que... Eu falo que exatamente por isso, a gente vai colocando as coisas... O corpo vai dando sinais, né? O meu corpo chegou nesse sinal, mas antes eu fui negligenciando muita coisa. Sim. Né? Cansaço, quando eu tô trabalhando muito, eu paro de comer, então eu comecei a emagrecer. Fala disso que ajuda, Rei. Quais são os sinais que a pessoa pode identificar? Olha, principalmente comigo, o que aconteceu? Tem pessoas que têm alteração de humor, alteração de sono, agitação, ansiedade. Outras começam a ter ganho de peso excessivo. No meu caso, foi perda de peso. Eu perdi. Eu começo a trabalhar, eu paro de comer. E eu trabalhava demais. Ficava, às vezes, até meia-noite na clínica, fazendo tudo, fechando, fazendo nota. Tudo que não tinham feito no dia, eu fazia. Porque eu queria que o dia seguinte estivesse tudo em ordem. Então, eu tive muita dificuldade de liderar, de gerenciar, de assumir essa postura de líder. Muitas vezes eu estava ali no operacional. E aí a minha saúde foi... Eu sempre me cuidei, comi bem, faço atividade física, mas o que eu acredito que eu tenha negligenciado foi a saúde mental mesmo. De colocar isso como prioridade, blindar minha agenda para cuidar disso.
E acho que de todos os pilares, assim, nessa autogestão aí, né? Acho que é o que a pessoa mais negligencia, né? Mais negligencia. Porque acho que não sei se é uma percepção minha, mas o mercado, assim, né? O mundo, ele mostra toda hora da importância do exercício físico, da importância da dieta. O sono parece que é uma coisa que também muitas pessoas falam, né? Hoje em dia todo mundo quer ter um negócio wearable ali de como Para metrificar monitorar. o sono, mas ninguém, né? Todo mundo fica falando da saúde De mental, né? saúde mental. E assim, as pessoas sabem até, mas não colocam isso, até sabe, até se fala, eu sei, mas não colocam isso como algo a executar Aí, na prática. Tipo assim, eu preciso ir a um especialista, eu preciso parar para fazer isso, eu preciso meditar, eu preciso de terapia. exatamente. E isso foi o ponto que eu vejo, meu ponto principal que faltou. E o que quando que eu comecei a perceber que não estava muito bem antes da precordialgia foi a minha mente. A minha mente, ela tem Falhada, uma capacidade de pensar rápido e eu comecei a falhar, lentificar. lentificar. Então, minha mente começou a lentificar. Então, esse foi um sinal aí que eu vi que eu estava no limite. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque a saúde mental do médico hoje, Muita gente está se identificando. tá? Se você olha os estudos, a PM soltou um dado recente em 2025 agora, do quanto está tendo um aumento exponencial de transtornos mentais dos médicos, de um modo geral, mas nas médicas isso é muito maior. E se atribui isso ao quê? Por causa da outra empresa que ela gerencia, que é família. Exatamente. A mulher já tem né, essa questão de assumir grandes responsabilidades, tem a questão dos filhos, aí tem a questão do consultório, de trabalhar. Então, eu acredito que é esse excesso mesmo de funções, de querer dar conta de tudo, e não dá para dar conta de tudo, é impossível. Então, eu acredito que ela vai se esquecendo pelo caminho. Uma das perguntas que eu mais faço para as médicas, elas cuidam de todo mundo, mas elas não reservam um tempo para cuidar delas mesmas. E quando elas fazem isso, é sempre com muita culpa. Isso piora ainda mais. Nossa, Sim. eu tô me cuidando Com sentimento de culpa. de culpa. Fica com culpa por ter tirado 1 hora para ir fazer uma massagem. Ah, não tiro. Não, porque nesse tempo eu posso fazer uma coisa ou outra. Então, eu acredito... Isso é comum, né, das pessoas. Muito comum. Muito comum. Então, eu acredito que a saúde mental do médico hoje merece muita atenção, porque os números estão nos mostrando isso, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, mas as estatísticas dos médicos mostram que a classe médica está com muito mais ansiedade, depressão e burnout. E o índice de suicídio é alto também, né? Índice de suicídio alto também. Rê, eu quero chegar nessa etapa que eu quero muito, porque agora é tão interessante quanto problematizar, entender, né, os caminhos da solução, porque eu imagino, eu tenho certeza absoluta, esse é um canal ouvido por médicos, e eles estão ali se identificando. Falam, cara, eu sou essa pessoa, tô nesse caminho, já tô sobrecarregado, tô com dor no peito, tô cansado, não tô me cuidando, não me coloco na agenda, não tenho autogestão. Mas eu acho que também, se a gente não concluir essa história, a galera fala, meu, o que aconteceu com ela? Vamos ver, tá gostosa essa novela. Conclui a sua história, porque depois eu quero saber qual que é o próximo passo para as pessoas saírem disso. Vai lá. Joia. Aí começou a sentir sinais indiretos, a memória funcionando pior, a mente funcionando pior, ansiedade, taquicardia, culminou numa dor precordial, foi pro médico, fez um teste ergométrico, tinha um INFRA-ST, e aí? Aí você falou, meu, preciso dar um jeito nisso. Aí que descobriu que era eu estresse. fiquei morrendo de medo, primeiro, porque o meu pai infartou com 48 anos. Nossa. Então, eu tenho um risco genético e hoje eu sou mapeada, eu sou hackeada, então eu tenho todos os meus polimorfismos, todos os polimorfismos genéticos com risco cardiovascular eu tenho. Então, eu tenho muito risco cardiovascular. Então, isso me fez parar, foi o que eu fiz. E é o que eu sugiro que todo mundo faça. Parar, eu fui para um retiro, tive essa conversa com meu marido e ele falou assim, Renata, o muro tá aqui na frente, você tá acelerando. Se você continuar assim, você vai bater. Você tem uma chance. Isso vai virar uma terapia pra mim. Thaís, vai anotando aí, ó. Retiro. Você tem uma chance. O muro. Ou você continua acelerando e vai bater. Ou você desacelera e muda a sua rota. Eu falei, eu preciso de 3 dias. Não quero ir pro psiquiatra. Tem um psiquiatra pediatra assistindo aqui. Não vou pro psiquiatra. Quero tentar
entender o que está acontecendo. Que é uma característica também da pessoa proativa, produtiva, empreendedora, é querer dar conta de tudo, inclusive Inclusive, esses dias eu ouvi da psicóloga do meu filho, ela falou, acho que até isso falou, tipo, até isso é uma distorce, assim, o excesso de querer autorregular tudo, né? Autorregular tudo, autocontrole. Autocontrole também pode ser Sim, exatamente. prejudicial, né? Aí eu fui pro retiro. Aí eu encontrei um retiro. E nesse retiro. Quer dar o nome pra gente? Poder? Não que eu tô preocupado com isso, mas só pra saber. Não, foi maravilhoso, porque os donos eram um psiquiatra e uma psicóloga. Tá vendo? Eu quis fugir, mas eles estavam lá. Deus faz tudo Entrou por outro caminho, né? Tudo certo. E aí, o que aconteceu? Eles me conduziram. Eu fiquei 0 telas. Eu peguei meu celular, desliguei. Meu marido sabia onde eu estava. Não falei com ninguém. Ficou com os 3. Com filho, com marido, com ninguém. Eu fiquei comigo. E ali, Neto, foi o meu renascimento. Caraca, foi um ponto de inflexão. Esse retiro mudou sua vida. Mudou minha vida. E mudou completamente. E ali eu fiz toda a parte de terapia corporal, terapia mental. Era focado nisso, era um retiro de combate ao estresse mesmo. E ali começou a minha jornada de autoconhecimento também. De eu ter tempo de olhar para mim. E eu saí dali com decisões. Igual minha to-do list, igual você passa e eu... Eu fui numa reunião, ela falou, cara, o cara é um maluco, ele pegou um avião e tomou 47 decisões. A pessoa falou isso de mim, eu sou essa pessoa. Então, saí acabei de de lá. ouvir isso. Falou, o cara mais maluco que eu conheci. Eu peguei o avião do lado dele, ele tomou 47 decisões num voo entre a Filadélfia e Nova York. Tá, beleza. E aí eu só sei que eu saí com decisões. Eu falei, eu preciso, primeiro, definir as minhas prioridades. Do jeito que eu estava trabalhando, eu estava sendo médica, empresária, mas eu não estava dando a atenção que eu gostaria para os meus filhos. E eu não queria isso, ter que escolher entre a medicina e a maternidade. Tá, isso é importante, esse ponto. Exatamente. Então eu falei assim, não, eu tinha 2 sonhos de criança. O primeiro sonho era a maternidade. E o segundo sonho era a medicina. Eu não posso desistir do número 1. Então, eu entendi que eu precisava recalcular pelos meus filhos. O segundo ponto foi criar uma rotina. Eu blindei a minha saúde com a minha rotina. Então, eu desenvolvi uma rotina de entrada. Então, eu acordo, eu tenho meu secreto com Deus. Aqui já é autogestão. Autogestão. Tá. Exatamente. A rotina de saúde de todos os pilares. Todos os pilares, exatamente. Eu blindei, eu fiz uma rotina em que eu colocava intencionalmente o cuidado com a minha saúde física, o cuidado com a minha saúde mental e o cuidado com a minha saúde espiritual todos os dias, como inegociável. Depois, eu saía para fazer a parte de consultório, tudo. Mas aí também eu comecei a estudar muito. Foi aí que eu comecei a estudar muito sobre estilo de vida. Foi aí que eu comecei a estudar sobre produtividade. Porque eu falei assim, se eu quero ficar mais tempo com os meus filhos, eu preciso ser muito mais produtiva das 8 à 1 da tarde. Então, foi aí que eu comecei a debruçar mesmo. Você colocou só de forma prática, Rê, você colocou a sua autogestão, o seu autocuidado das 5 às 8, produção das 8 às 13 e às 13 por frente família. É isso? Exatamente. Foi esse calendário que você estruturou? Foi esse calendário que eu estruturei. Então, hoje eu fico das 5 da manhã até às 7, 7h30, comigo. O que eu faço? Eu acordo mais cedo antes da casa. Você pode contar como é que é? Posso, claro. Eu acordo 4h40, 5 horas, espontaneamente. Então, para isso, eu tenho que dormir cedo. Eu durmo cedo, eu tenho essa necessidade. Então, eu acordo super bem. Para mim, dormir é muito, muito, muito importante. Quando eu não durmo bem, produtividade cai. Então, eu acordo cedo, acordo bem. Eu tenho o meu momento de espiritualidade. Assim que eu acordo... O que você faz? Você reza? Eu ajoelho, eu agradeço. Primeira coisa, eu agradeço por tudo que eu tenho, pela graça de estar viva. Em casa. E a partir desse ano, 2026, eu comecei a ler a Bíblia. Thaís também tá nessa. Eu amo ler, e eu nunca tinha parado para ler a Bíblia. E eu acredito que tenha sido um chamado esse ano para desenvolver ainda mais a minha espiritualidade.
Então, hoje eu tenho lido, esse processo dura aí uns 20 minutos, eu vou para a cozinha, preparo o café das crianças, deixo a mesa posta, Nada de eletrônico, é quase que uma meditação esse momento. zero eletrônicos. Isso eu aprendi. Eu não abro o celular e eu recomendo para os meus pacientes. 1 hora antes de dormir, 1 hora depois que acorda, zero eletrônico. Eu confesso, esses dias eu vi uma reportagem entrevistando, todo mundo pega a primeira coisa daquela abridinha no WhatsApp, às vezes já dá até uma entrada no Instagram, né? E aí vem a adrenalina, né? É. E a pior hora, quando você estuda a parte, né, cerebral, saúde cerebral, são as 2 piores horas para você superestimular esse cérebro, né? Então, zero, fico lá. E aí eu vou para a cozinha, faço todo o café, preparo todo o café, frutas, ovos, deixo a mesa posta. 6 horas eu desço para treinar. Aí das 6 às 7 eu treino, volto e começo, me arrumo, ou eu fico em casa, porque eu faço muito atendimento online, ou eu vou para o consultório. E aí das 8 à 1 da tarde, a minha produtividade vai lá em cima. Aí minha cabeça ferve. Que massa, né? Essa rotina de saúde. Ô, Rê, na sua visão, eu amei, assim, eu confio muito nisso também. A produtividade é uma ferramenta, né? Uma habilidade que nos capacita, né? A conquistar coisas extraordinárias. Mas eu acho que um grande desafio disso que você tem feito é a manutenção disso. Sim, Uma coisa é um despertar num retiro, ou às vezes é um despertar depois que assistir um podcast, um despertar. Cada um tem o seu despertar para isso, mas eu preciso olhar para isso, preciso olhar para esse lugar, preciso começar a me cuidar. Mas é muito comum que as pessoas façam isso por pouco tempo. Como que você ajuda, assim, hoje que eu sei que você ajuda médicos, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas como que você conseguiu criar essa manutenção? Como manter essa rotina saudável na sua visão? O que é o segredo para manter sem se perder no caminho, sem parar? eu foco no meu objetivo final, que é ajudar as pessoas. E eu sei que quando eu estou bem, eu ajudo muito mais. É o seu propósito. É o meu É o propósito que te guia. É o propósito que me guia. Eu não aceito ajudar com meia Renata. Eu tenho que estar 100% para te ajudar. E para eu te ajudar no meu 100%, eu tenho que estar bem. Eu gosto muito de usar a analogia do copo. Quando a gente tem o nosso copo cheio, quando você ajuda o outro, você transborda. Você está transbordando, você está ajudando com o seu transbordo. Agora, quando o seu copo está pela metade, você só bebe, bebe, bebe sem encher, ele seca, Você não é capaz nem de ajudar o outro. não ajuda. Então eu uso muito a frase: quem se cuida, cuida melhor. Quem se cuida, cuida e performa melhor. Então eu acredito que a minha responsabilidade para que eu possa estar no meu melhor, para ser uma mulher melhor, para ser uma médica melhor, para ser uma mãe melhor, para ser uma mentora melhor, que eu preciso fazer isso. É o básico, eu considero que é o básico que eu preciso fazer. Sim. E você conseguiu com isso, com esse propósito, transbordar isso para os pacientes? Sim. Que é muito claro isso, né, na sua história, que é o seu princípio, seu propósito no consultório, e hoje para colegas, né? Isso. Eu quero explorar essa sua nova fase. Gente, eu conheço a Região faz um tempo, ela me procurou nessa fase de consultório, etc. A gente vai concluir essa história do consultório. Mas antes, Rê, eu fiquei muito curioso para saber, dentro da sua metodologia, essa questão da sobrecarga igual a desorganização. Eu adorei essa frase. Aprofunda mais aqui para mim, assim. Fala um pouco mais, assim. As pessoas talvez não enxergam isso, né? Acham que sobrecarga é só excesso. Mas às vezes não é excesso, às vezes é excesso desorganizado. É isso? Desorganizado, exatamente. Primeiro, porque nós ocupamos muito o nosso tempo com coisas que drenam a nossa energia e não faz com que a gente evolua. Então, esse é o primeiro ponto, eliminar tudo que distrai. Tirar as distrações. E as distrações nos sobrecarregam também, demais. Né? Então, você fica lá no Instagram vendo um monte de coisa. É sobrecarga mental, a sua mente está... Você está quietinho ali, mas a mente está processando. Então, essa sobrecarga começa com aquilo que não deveria fazer parte da nossa rotina. Sim.
Então, a primeira coisa é tirar aquilo que não A precisa. sua metodologia, tanto como médica para os pais ali, médica de... Adorei até esse nicho, assim, médica de pediatra das mães. A sua metodologia é pautada nisso, em organização, Autogestão. autogestão. Autogestão, e dentro da autogestão é cuidar da sua saúde física. Eu blindo mesmo. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Trago todos os pilares aí da medicina do estilo de vida e muita organização com base na prioridade de cada pessoa. Por isso que tudo que eu faço é muito individualizado. Legal, isso que eu gosto em você. Você não só traz o conhecimento, você traz o conhecimento e ajuda a pessoa a Aplicar. aplicar de acordo com o contexto Com o dela. contexto dela. Então, o que eu vejo hoje, por Isso é exemplo? uma coisa, desculpa, assim, é uma coisa que eu até falei com o Caio. A gente teve o Caio da Mev Brasil, eu falei com isso dele no camarim, inclusive. Eu tenho uma dificuldade, até de como eu trato, cuido de médicos, porque é isso, não pode querer, não é igual para todo mundo. Você vai transformar Não tudo vai. num superwoman, um superman. É preciso contextualizar e você criar. Então, na sua metodologia, você cria uma personalização disso. Que massa, hein, A cara? minha metodologia começa com vision board. Então, eu faço a pessoa visualizar o que ela quer. E em cima do que ela quer, a gente traça metas e objetivos para que ela possa ir colocando de uma forma possível hábitos e estilo de vida para que ela chegue no lugar que ela quer. Por isso que cada um quer chegar em um lugar. E eu vou construindo, vou facilitando esse caminho. Legal. Eu quero falar agora, Rê, do seu projeto novo. Quero explorar esse lado aqui. Eu sei que é uma coisa que a gente estruturou juntos, está estruturando juntos, mas eu quero que você me conte essa história. Me lembra rapidamente como você me conheceu, como você chegou até mim, assim. Gente, Essa história conta aí, que é engraçada. E aí depois, eu quero que você conclua a história chegando da médica, agora para mentora, como é que foi isso? E como é que tá o projeto e as perspectivas? Vamos para gente, esse lado olha, agora. vai fazer um ano agora, no final de Quando que agosto. acontece? Final de agosto? A gente está gravando hoje, que dia é, pessoal? 5? 6 de agosto. Dia Que 30 de massa. agosto foi o dia que eu me presenteei, foi meu presente de aniversário. Que Com a massa. mentoria e, assim, muita mudança mesmo, não só mudanças profissionais, mas mudanças pessoais mesmo, mudanças muito Você me profundas. procurou em que contexto? Como é que foi? Eu falo que eu fui um lead muito fácil, A venda fácil, venda fácil. foi bem da fácil. Eu acredito muito que nada acontece ao acaso e que as coisas acontecem quando nós estamos no movimento. Sempre peço muita orientação de Deus para que coloque no meu caminho pessoas certas. Sim. E eu estava assistindo, eu sempre tive essa busca, eu tinha consciência que eu precisava estar num ambiente certo. Isso era algo que queimava em mim mesmo. E eu não estava encontrando esse ambiente. E aí eu participei de uma aula, eu nem lembro, acho que era treinamento de secretária, do Life Up. Sim, do Gabriel. querido. Isso, Já gravou o Empreendedor Podcast, inclusive. exatamente. Participei dessa aula e eu falei assim, quero essa mentoria. Você falou, Eu dei uma aula no Life Up. deu uma aula no Life Up. Eu entrei em contato com você imediatamente. Isso foi numa quarta-feira. Call, né? Uhum. Passo a passo. Passo a passo, pula ele não etapas. pulou nenhuma etapa. Check. Vamos lá, converso com a Renata, a linha. Combinamos a nossa reunião de vendas para sábado. Eu tinha ido comemorar até e fui com as crianças para Paranapanema, porque eu ia passar meu aniversário. Eu lembro do cenário, assim, uma casa, uns tijolinhos, assim. 7 da manhã. E foi assim, sábado, fechei Entrou a na mentoria. Empreendedoc. Então, de quarta, nunca tinha ouvido falar nesta pessoa. Que bom, às vezes acontece. Não é sempre assim, mas às vezes acontece um processo rápido. Não tinha visto um post, não tinha... Não tava na comunidade, Não nada. estava na comunidade, nada. Foi assim, eu falei assim, Deus que me mandou o Neto no meu caminho, sabe? Então, eu agradeço muito e eu tenho a certeza que foi ele que te colocou no meu caminho Amém. para que eu pudesse construir
o que eu estou construindo e transbordar para outros médicos também. Show. Vamos falar do seu projeto, Rê, assim, porque é muito legal essa história que ela vai contar agora. A Rê sempre foi essa pessoa que vocês estão conhecendo aqui, uma pessoa empresária, empreendedora, diferenciada, organizada, com propósito, como eu disse, muita inteligência emocional, sabe? E ela usou do ecossistema de um jeito muito inteligente, cresceu, mas a inquietação voltou a aparecer, né? E ela Quando falou, tava Neto, eu quero tudo... outra coisa, quero outra coisa, quero mais, quero outra coisa, quero outra coisa. Então tá bom, então vamos fazer outra coisa. Conta aí como é que foi essa história e como é que tá o projeto e para onde que vai o projeto, porque eu acho que é muito interessante e já tá todo mundo claro e convencido nesse momento que você é a pessoa certa para tocar o que você vai apresentar agora. Isso, então, a princípio, eu entrei na mentoria querendo abrir um braço educacional. Sempre gostei de ensinar e eu sentia que precisava disso. Então, mas eu não sabia o que fazer, para quem fazer, eu só sabia que eu queria ensinar O que eu tinha vivido. o que eu tinha vivido. Mas foi um processo, eu acredito que. E aí, o que aconteceu? Nós primeiro refinamos algumas coisas do consultório, então, algo que eu achei que já estivesse funcionando bem, eu consegui lapidar. Isso foi bem importante. Então, todos os meus programas de acompanhamento que eu tinha criado de uma forma muito intuitiva, com base no que eu tinha vivido, nós conseguimos lapidar, refinar, definir. Então, eu mudei bastante, né? O que eu falo é que eu fiz hoje uma agenda mais inteligente. Então, quando você vai escalando, né? Aumentei o valor da minha consulta, fiz mais programas de acompanhamento, estou fazendo uma medicina muito mais personalizada, com muito mais resultados para os pacientes. Então, eu falei, nossa, aqui realmente é o lugar que eu queria chegar. Você entrou primeiro você entrou com a cabeça de estruturar um braço educacional, mas quando chegou encontrou que tinha pontos de melhoria do consultório também. Exatamente. Então, eu fui melhorar primeiro o consultório. E aí eu deixei o projeto da mentoria até conseguir também entender melhor o que eu gostaria de ensinar, como eu gostaria de ensinar. E esse processo foi muito importante. Eu estava refletindo até sobre isso esses dias. O quanto foi importante eu ter Talvez se você tivesse lapidado. começado com isso, a coisa não estaria madura como está hoje. Não. E aí eu precisei lapidar melhor o meu consultório. Ele ficou muito mais encorpado. E aí sim eu tive a clareza nesse meu processo do que eu queria fazer. Então aí eu defini, mostrei né, te mostrei até na primeira reunião. Renata, tá tudo bagunçado aqui. Essa reunião foi engraçada. Foi assim. muito, tomei uma chinelada. Foi muito legal, mas não tá nada bom isso aqui. Vamos arrumar isso, não tá nada bom. Eu falei, vai lá pensar Volta e pra volta. casa. Foi tipo verdade isso aqui. Foi tipo, Rê, Tá tá confuso. confuso, cara. Volta pra casa, pensa bem direito e volta com uma coisa. Só que a Renata, gente, isso é uma coisa assim, um mentor tem que saber com quem ele tá falando. Essa mensagem não pode chegar pra qualquer pessoa. Eu mandei porque era pra Renata. Eu sabia que você fala assim, volta pra casa, pensa direito, tenha mais clareza dessa persona, mais Tá clareza, tudo bagunçado. mais clareza dessa transformação. Esse método, ninguém tá entendendo nada. Renata, volta pra casa e volta com isso melhor estruturado pra poder conversar com você. Mas é porque eu conheço, né, obviamente, que eu sabia que ela ia executar. E dito e feito, eu acho que não foi nem uma semana você voltou. Não, veio com... Mandou um dossiê, tá pronto, o que você pediu, eu já fiz. E agora? Qual que é o próximo? Foi isso mesmo. Daí a gente Agora conversou você aí pode você conversou de estruturar a novo. masterclass. Aí eu falei, agora sim, agora você tá pronta pra estruturar e lançar e vender. E tá vendendo já. Exatamente. Comecei. Explica o projeto, Rei. Explica como é que ele tá estruturado, o nome, como é que ele tá a entrega, como é que é a transformação gerada, o que as pessoas podem... Pra quem que é. Eu acho que é legal. É 100% com base na minha história, né? Então, o que hoje é um método para médicas, decidi focar em médicas que querem estruturar um consultório particular com uma agenda mais inteligente, que não seja dependente só do modelo vende-hora, Sim. e que ela tenha muito mais previsibilidade. Que eu acredito que isso falta hoje nos consultórios. Com isso, ela ganha mais reconhecimento, valorização profissional e, o mais importante, liberdade e tempo. Tempo para quê? Principalmente para ela estar com os filhos, que hoje as médicas têm essa queixa, Sim. né, de não ter tempo para estar com os filhos, que foi a minha queixa lá atrás também, e para cuidar da própria saúde. Então, tudo isso é
vem sustentado por um tripé. Qual que é? 3 pilares, na verdade, né? A autogestão, que é a base. Então, isso daqui, para mim, no meu método, é a base. E você entrega isso de uma forma personalizada, Personalizada, com tudo que eu fiz para mim. que funciona pra você. Tudo, Que é a coisa mais valiosa do mundo. exatamente. Você ensinar o que você fez pra você e funcionou. Exatamente Tá. o que eu fiz comigo. Lembra pra mim esse tripé, então, é a autogestão. Autogestão em que eu olho para a saúde física, saúde mental, saúde Você emocional cria, e tipo, saúde rotina, você ajuda a criar rotinas, eu etc. monto de segunda a domingo a rotina da pessoa com base no que ela tem. Sim, sim, do contexto Então, dela. dentro desse seu contexto, que hora você toma café? Como que a gente pode melhorar o seu café? É muito do que você trouxe do consultório também, É né? tudo. Exatamente. Só que focado agora pra médicas. Então toda a medicina do estilo de vida, tudo, eu olho, tem os exames, tá tudo certo. Por quê? Porque enquanto ela não estiver bem, a saúde o consultório para ser saudável depende da saúde da médica. Sim. Então, ela precisa sustentar tudo isso, ainda mais com todas as funções que ela tem de mãe, de médica, de empresária. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a gestão mesmo, a gestão ali do Você consultório, a traz isso também, né? estratégia, a visão, a mentalidade, vendas, precificação e a organização. Porque o que eu vejo é que ainda não existe a organização mesmo de custos fixos, variável, o que é o lucro. Não Às vezes sabe está isso. bagunçado, pessoa física, pessoa jurídica. Tá. Então, é organizar a base mesmo. E o terceiro ponto é a previsibilidade, o terceiro pilar. É a previsibilidade com base naquilo que eu sinto que é uma medicina linda, maravilhosa que eu faço, que é através dos programas de acompanhamento, que é você realmente estar perto do paciente. Ficou bom demais, né, gente? Não, é uma salva de palmas, porque, cara, eu fico muito feliz que eu lembro da nossa reunião, a reunião da chinelada eu lembro, e eu ouço isso, assim, é tão nítido, é tão claro, é tão você, entendeu? É tão a sua história, tem propósito, tem verdade, tem capacidade técnica, conhecimento. Ficou lindo, cara. Eu tenho muito Obrigada. orgulho disso. Parabéns, cara. Você contribuiu com tudo isso. Nossa, mas E agora eu ficou estou com 2 mentoradas. espetáculo. Que sorte dessas médicas que estão perto de você. Isso aqui tem potencial para ser explosivo, porque eu tenho certeza que é uma dor. Não é óbvio que é uma dor gigante. É porque só mulheres e os meninos não podem participar dessa brincadeira? É clube Clube da Luluzinha. Exatamente. Você pergunta até, geralmente eu coloco, né? Eu deixo lá até na minha bio do Instagram, prospere no consultório, na carreira e na vida, que é justamente a prosperidade. O que eu quero? O que é prosperar, né? Você crescer, você se desenvolver e você transbordar para o outro aquilo que você tem de melhor. E o Rê, você tem uma história forte, uma marca forte, uma presença forte. Eu admiro isso em você, sabe? É lindo tudo, até a história da pediatra de mães, a mentora de médicas. Tem uma sinergia, assim, com quem você é. E parabéns, eu estou apaixonado pelo seu projeto e agora vamos trabalhar para isso aqui, para atingir muitas pessoas, porque isso aqui é capaz de salvar muitas vidas. E o seu projeto, o que eu vejo é que mais do que salvar uma mãe, uma médica, uma mulher, ele vai salvar famílias, vai impactar em casamento, vai impactar em criação de filhos, Sim. em gerações que vão usufruir, né? Crianças que vão usufruir, que vão ter uma saúde mental diferenciada, uma saúde física diferenciada por conta da mãe diferente que vai ter graças a essa mãe estar perto de você. Parabéns. Onde que vai esse negócio? Qual que é o tamanho da visão, Rê? Você tem uma ambição, assim, com o projeto, assim, a visão, onde que você quer chegar? Sim, eu quero e eu desejo, vou trabalhar para isso, que isso vire um método replicável e que outras pessoas consigam transbordar isso também dentro dessa Que metodologia. as suas alunas ensinem outras pessoas depois. Exatamente, que elas sejam o Um elo, uma corrente. primeiro, né? O primeiro que elas sintam nelas, e que isso seja replicado para outras pessoas, porque eu acredito que isso sim seria o meu legado.
Caraca, muito bom. Nada maior, nada mais poderoso do que um propósito verdadeiro e uma intenção de deixar legado, né? Nada maior. Você vai ser, é quase que como se você fosse o retiro que foi para você, para essas mulheres. Exatamente. O ponto de inflexão na vida delas e que elas sigam o caminho que você seguiu de ajudar pacientes e de repente até outras empresárias, outras médicas. É. E eu quero que elas não precisem chegar nesse ponto. Sim, nem precise passar por tudo que você passou, né? Exatamente. Por isso que eu falo, se você já constrói do zero, Não passa por tudo com a isso. estrutura, com tudo acontecendo certinho, você economiza tempo, energia, dinheiro, saúde, tempo com os filhos, que é a coisa mais valiosa da nossa vida, né? É um tempo que não volta mais. Tô com muito orgulho de você, Rê. Já tava quando a gente teve a segunda conversa e aqui ouvindo você falar assim, com o contexto todo sendo contado em história, fica muito claro, sabe, tudo. Muito clara a transformação que você gera para quem é. Parabéns, tá? Muito obrigada, Estamos só começando. com certeza. Ô, Rê, a gente deixa não. Eu me apaixonei pelo podcast, quero deixar um recado para vocês. Vocês que não estão na comunidade do podcast, tem um link, aparece um QR Code lá no começo, né? Da nossa comunidade, que eu esqueci de avisar. Então, tem a nossa comunidade, não é para qualquer um, tem que te aprovar lá. É uma comunidade gratuita do WhatsApp, são mais de 1.600, quase 1.700 médicos nesse momento, que fazem parte da nossa comunidade. E lá eu faço entregas de gestão e empreendedorismo para médico. Agora, se você quer conhecer a Empreendedoc mesmo, quer entender quais são os produtos, os projetos que tem na Empreendedoc, de crescimento de consultório ou de estruturação de infoproduto, de negócios, você precisa aplicar no link que está na bio aí, certo? Essa aplicação não é uma venda nem uma garantia de nada. Eu costumo falar isso para alinhar expectativas e não gerar frustrações. Não quero ficar com a minha orelha queimando. Ela é uma aplicação porque a Empreendedoc, como vocês veem, muito veem assim, não é para qualquer um. É um projeto desenhado para um tipo de médico que tem as necessidades. Precisa ter clareza que você vai ser tão impactado como foi a Rei e outras pessoas, tá bom? Então, preenche a aplicação aí e aí o nosso time comercial te chama. Rê, como você já deve ter saber, né? Vocês se preparam para isso, eu já sei que hoje em dia vocês se preparam. Eu gosto de encerrar o podcast deixando um recado. A gente sabe que o mercado médico cresce, está explodindo, muitos médicos aí, muitos médicos que vão precisar de ajuda. E talvez esse recado aqui atinja muitas e muitas vidas, muitos médicos e médicas. Dá o seu recado, Rê. O que você gostaria de falar para alguém que não passou pelo que você passou e que seria importante você ouvir? Tenta se colocar assim, puxa, seria muito bom naquela época eu estar assistindo um podcast alguém dar esse insight para mim. O que você falaria? Primeira coisa é autocuidado, é um ato de responsabilidade, não negligencie. E a segunda coisa é, tenha pessoas que já estão no lugar que você quer chegar ao seu lado. Encurta caminhos. Encurta caminhos, economiza tempo, economiza dinheiro, economiza saúde. E o tempo, né? O tempo de vida mesmo. E eu acredito que isso me faltou lá atrás. Então, hoje eu sou muito grata, honrada por ter te encontrado, por ter encontrado a Thaís também, por estar nesse seu ecossistema. Eu acredito que outras pessoas possam se beneficiar de mentores. Sim, sim. De mentores que estão exatamente no lugar que você quer estar. E o principal de tudo isso, mentores que estejam alinhados com os seus valores, com a sua forma de viver, com seus princípios, para que você viva em alinhamento, não só para faturar, para ganhar dinheiro, mas que para que você faça seja realmente para cumprir com o seu propósito, com a sua missão. Espetáculo, que presente ser paciente, ser sua paciente, ser sua mentorada. E finalizamos mais um episódio do Empreendedoc Podcast. Aproveita e indica esse podcast para uma médica que você conhece aí e para médicos também, né? Tem muita lição aqui que estão se sentindo sobrecarregados ou até às vezes nem perceberam o tamanho do muro que está chegando à sua frente, está acelerando rápido em direção a esse muro. Infelizmente, a gente sabe que é uma enorme realidade. Eu amei, Renata. Obrigado, viu? Foi muito bom. Uma salva de palmas.
Adorei. Temos? Obrigada. Show. Cadê a claquete? Tem claquete de fim?